Paz Deus, irmã Michele. Amém! Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, graças Ó, a Deus. ainda não consegui resolver 100%, mas vamos fazendo. Eu tô com outro aparelho aqui, vamos fazendo por aqui. Uhum. Então, antes de tudo, boa noite a todos que estão nos acompanhando. A santa paz de Deus que esteja sobre o coração de todos. Estamos nesta noite com essa live para conversar com a nossa irmã Michele de São Paulo. Vila Prudente, irmã? Moca. Moca, ali próximo, Vila Prudente. Residi alguns anos por ali, agora estamos em Blumenau, Santa Catarina, Sim. e o intuito dessa live é única e exclusivamente para que possamos estar exaltando e enaltecendo o nome de Deus e glorificando a soberania do Eterno mediante as obras que Deus já tem feito na nossa vida, para que em tudo o nome dele, único e exclusivamente, venha a ser glorificado. Amém. Então, para aqueles que estão nos acompanhando, é uma live para que venha edificar a nossa fé e mostrar que Deus ainda é o mesmo de ontem, de hoje e permanece por todo sempre. Amém. Então, irmã Michele, sinta-se à vontade para contar aquilo que Deus lhe trouxe à frente, mediante as experiências que a irmã já tem tido, aquilo que Deus já tem feito na vossa vida, na vossa casa, na vossa família, para discorrer sobre isso e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós desde o início e esteja sobre a condução dessa live para que aqueles que assistirem, tanto agora como posteriormente, venham ter a sua fé edificada. Amém. Amém, irmão. Fica à vontade, irmã. Obrigada, obrigada. Primeiro, Nada. obrigada pela oportunidade. Eu agradeço a você, a Cris também, ao Marcelinho, né, que também nos ajudou e preparou esse encontro e uniu Exatamente. propósitos, né? Uniu Exatamente. propósitos. E o Isso nosso, mesmo. o nosso único propósito é falar de Cristo, falar do amor dele e aquilo que ele fez nas nossas vidas para que através disso, esse testemunho da nossa vida chegue em outras pessoas e outras pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo e conheçam a Jesus, que é o nosso Salvador. Então, eu vou começar, posso começar com um pouquinho daquilo que eu vivi, como que eu Pode, conheci a pode, Cristo. pode, irmã. Então, tá bom. A minha história com Jesus aconteceu lá atrás, em 2012, quando nós tivemos, eu e a minha família, nós tivemos uma experiência, o qual foi uma experiência muito difícil para nós, de que o Senhor recolheu o nosso filho. Até então nós estávamos seguindo os nossos caminhos, não éramos cristãos, e aí, quando o Senhor, pela, por misericórdia dele, recolheu o nosso filho, a gente passou um período muito difícil, e depois desse momento, né, que nosso filho foi embora sem nenhum tipo de explicação, Meu o Deus. Senhor recolheu ele depois de 8 dias, e aí nós começamos a buscar, né, algo que pudesse nos preencher, que pudesse tirar a tristeza do nosso coração. E uma madrinha nossa de casamento, que era da nossa igreja, convidou a gente, depois de algum tempo, para conhecer a igreja. Nós fomos lá na congregação do Paulinho, lá no Jardim Paulista, Glória a Deus. e foi uma bênção na nossa vida. O Senhor falou conosco, falou com o íntimo do nosso ser. E naquele Glória a Deus. momento a gente entendeu que, e veio na palavra, que tudo aquilo que a gente tinha vivido era para um propósito, para a gente estar ali naquele momento e a partir daquele Glória momento a a nossa Deus. vida ser transformada completamente. Aí nós passamos a frequentar os cultos, chorando na presença de Deus, para que o Senhor pudesse tirar aquela dor do luto do nosso coração. E depois de um ano, nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador.
E fomos eu e meu marido no mesmo dia ser batizados. E, Glória a Deus. e aí a nossa vida começou a ser transformada por Deus. Naquele momento, hoje eu olho para tudo isso, eu entendo que eu fui batizada, mas eu não fui convertida. Eu ainda tinha muitas coisas do mundo no meu coração. Eu valorizava muitas coisas como o trabalho, como a minha vida, e eu acho e tenho certeza que eu deixei Deus de lado, mesmo estando batizada, Deus. mesmo tendo passado por tudo que eu passei. E alguns anos depois, irmão, eu comecei a entrar num processo de declínio muito grande na minha vida, declínio espiritual. Eu não via mais Deus, eu ia na igreja, mas não sentia mais Deus. E eu entrei numa total condição de insignificância humana, né? Meu Deus. E uma depressão profunda tomou conta de mim. Isso afetou a minha vida com o meu filho, afetou a minha vida com o meu marido. Em alguns momentos, meu marido, que é um anjo de Deus, ele pedia para que eu voltasse para aquilo que a gente estava vivendo e ele permaneceu firme em oração pela minha vida, porque eu Glória a entrei Deus. numa, eu entrei numa depressão profunda por várias coisas que aconteceram. Isso, eu acho que depois de uns 8 anos batizada. Eu não ia Santo mais para a igreja, eu entrava, não sentia absolutamente nada. E eu comecei a pedir para Deus para me levar embora. E naquele momento, irmão, que eu comecei a pedir para Deus, eu fui fazer meus exames de rotina e, e aí eu fui diagnosticada com câncer. Santo Deus. Aquilo que eu estava pedindo para Deus estava prestes a acontecer, porque, conforme palavras da médica que me atendeu, meu câncer era extremamente agressivo e, e, e a probabilidade de cura era pequena. E Santo naquele Deus. momento que eu peguei aquele papel, numa depressão ainda muito profunda, não entendendo o que estava acontecendo na minha vida, eu com 36 anos. A gente foi numa igreja onde ninguém nos conhecia e, e me bateu um arrependimento tão profundo, irmão, da vida que eu estava tendo, das coisas, do jeito que eu estava vivendo. Glória a Deus. É como se eu tivesse cega e com tampões no meu ouvido. E aí eu ajoelhei aos pés do Senhor naquele dia, quando eu estava com aquele papel na minha mão, que eu descobri que eu estava com câncer. E eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, se o Senhor me der só mais uma chance e me deixar viva, eu vou viver para ti por todos os dias da minha Glória a vida. Deus. Mas a única coisa que eu te peço, Senhor, é que o Senhor me deixe ver meu filho crescer, porque na época o João tinha 15 anos. E, e na palavra o Senhor mandou. E eu chorei muito aquele dia, tanto é que eu acho que eu chorava tanto, 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 que as pessoas à minha volta não Glória a Deus. entendiam. Mas era um choro, irmão, era um choro de arrependimento, de ver tudo que eu tinha errado na minha vida. E tudo que eu estava fazendo com a minha vida, mesmo dentro da graça, mesmo dentro da igreja, mesmo batizada, toda a minha insignificância como ser Santo Deus. humano naquele momento. E na palavra veio: essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de Deus ser glorificado. Eu sei, Glória a irmão, Deus. que nós saímos da igreja aquele dia e eu falei para o meu marido, que foi um anjo e é até hoje um anjo na minha vida, o qual Glória a Deus. eu desprezei o sentimento que eu tinha por ele, o sentimento que ele tinha por mim, o sentimento de família. E eu abracei ele naquele momento. Eu falei assim: Deus
vai me fazer uma nova pessoa a partir de hoje. Glória a Deus. E toda a minha depressão, a minha tristeza ficou com as minhas lágrimas dentro dessa igreja. E a partir dali, irmão, a luta na nossa vida começou. Porque eu tinha pedido perdão para Deus, eu senti no meu coração que Deus me Glória a Deus. perdoou pelos meus erros, Aleluia. eu senti o amor de Deus me invadir de uma tal forma naquele dia que eu senti Deus me abraçar e me dar uma segunda Glória a chance. Deus. Só que Aleluia. isso não me eximiu, irmão, de passar por tudo que eu passei que viria depois. Nós fomos na médica, ela falou que eu teria que fazer uma cirurgia. Então, os irmãos imaginem que para uma mulher de 36 anos fazer uma mastectomia Meu total Deus. é muito É, difícil. Até então, só seria cirurgia. Voltamos na médica alguns dias depois para pegar o resultado da biópsia e ela falou para mim que eu tinha tido metástase. meu Deus. E aí eu saí do hospital chorando naquele dia, porque eu abracei o meu marido no corredor daquele hospital e eu falei, eu não vou viver. Eu não vou viver, porque o câncer, ele não vem na pessoa para fazer carinho em ninguém, ele vem para matar. O câncer é uma doença que é muito difícil você passar, é uma doença que te leva no fundo do poço de sofrimento. E aí, naquele momento, eu abracei meu marido e eu comecei a falar com Deus. E deitei chorando aquele dia. E, e naquele dia eu tive um sonho. Ali foi a primeira vez que Deus falou comigo. Porque Glória naquele a sonho, Deus. Deus me mostrava que eu entraria no centro cirúrgico e que dentro daquele centro cirúrgico tinha um médico japonês. E quando eu olhava na cabeça dele, estava escrito em nome do Senhor Glória a Jesus. Deus. E aí, no Glória a Deus. sonho, ele era um médico japonês e chamava Eduardo. E eu fui na Aleluia. semana seguinte fazer a cirurgia que eu tinha que fazer, já era segunda em 15 dias. E eu entrei no centro cirúrgico e iria me operar era um médico vascular e era plantonista. E quando que eu entrei na sala, as enfermeiras me preparando, e a hora que o médico pegou e abriu a porta, era exatamente aquele médico que o senhor tinha mostrado no sonho, que era um médico japonês, e ele se chamava Eduardo, que o Meu senhor Deus. tinha mostrado uma semana antes. Eu acordei tão feliz, irmão, naquele dia, porque eu falava pro meu marido, eu batia na cama, eu falava, Deus está comigo, Deus não vai me Aleluia. deixar sozinha, eu vou Glória a Deus. viver para ver meu filho crescer, eu vou ver meu filho casar, eu vou ver meu filho ter filhos, e o meu filho vai ter orgulho de mim, ele vai olhar para mim, e um dia ele vai olhar e reconhecer que Deus mudou a mãe dele, que Deus verdadeiramente fez uma obra de transformação com a minha vida, porque eu era uma pessoa antes de Cristo e depois que eu conheci a Cristo, Glória a eu fui Deus. completamente transformada por Ele. E aí eu comecei a fazer as sessões de quimioterapia que a médica tinha pedido e eu fiz, irmão, 16 sessões de quimioterapia. Não foi fácil. Meu Eu, Deus. durante a pandemia, eu fiquei careca, é, o tratamento foi um tratamento muito difícil e quase no finalzinho das químios eu estava com anemia, a minha hemoglobina estava muito baixa e o médico falou para mim que eu ia ter que parar o tratamento porque o meu corpo não ia aguentar, ou ia ter que fazer uma transfusão de sangue para Santo conseguir Deus. para conseguir fazer a quimioterapia. E aí, naquele momento, o Marcelinho sempre teve ao nosso lado, meu e do meu marido, do meu filho. Glória E naquele momento, Deus mandou ele e a esposa dele na nossa vida. E a gente começou a fazer
No meio da pandemia, sem vacina, a gente começou a visitar as comunidades de São Paulo e do interior. E eu Glória a careca, Deus. eu Santo visitar e Deus. levar aquilo que Deus preparava. E Glória a quanto Deus. mais eu ia, mais eu conhecia a Deus e mais Santo eu Deus. conseguia entender aquilo que era Deus na minha vida, Glória porque até então a Jesus. eu não sabia quem era Deus. Eu não conhecia a Deus. E numa dessas visitas que nós fomos em uma comunidade em Jandira, o Senhor mandou um servo dele, porque eu ia nas visitas careca, mandou um servo dele falar comigo e falou assim, irmã, hoje Deus colocou um tubo de sangue na sua cabeça e tá Santo trocando Deus. todo o seu sangue. Glória a Deus. E aí na semana seguinte Aleluia. eu fui fazer o exame de sangue, irmão, para ver se eu ia ter que tomar a transfusão de sangue. E a minha hemoglobina de 7 estava em 12, que é o normal para uma pessoa que não toma quimioterapia. Glória a Deus. Quando o médico foi ver meu exame, ele olhou para mim, ele falou assim, Michele, o que aconteceu de uma semana para outra? E eu falei Meu para Deus. ele, eu falei, doutor, esse é o meu Deus. Aleluia. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que é capaz de fazer todos os milagres, é o Deus que é capaz de transformar o sangue para eu não precisar fazer uma Aleluia. transfusão. Santo Deus. Em todo esse período, que foram 9 meses de tratamento, irmão, eu tive problema Aleluia. cardíaco. Eu sempre fui uma pessoa extremamente saudável. Eu nunca tive resfriado, né? Às vezes você tem, mas assim, eu sempre fui muito forte. E durante Glória a o Deus. câncer, eu comecei a ter insuficiência cardíaca, Meu porque Deus. em 3% das pessoas pode dar problema no coração e eu fui prestigiada com isso, Meu né? Deus. Mas era para uma obra, porque eu tomando quimioterapia, eu tomava com o meu véuzinho na cabeça, a gente que é da congregação, a gente toma, eu tomava e orava, e aí meu batimento cardíaco começou a baixar muito, e a hora que começou a bater em 35, meu batimento, vieram os médicos, enfermeiros, eu comecei a desfalecer ali. E eu pedi para Deus, para Deus mandar um anjo, porque não foi isso que ele tinha prometido para mim, que eu não, Senhor, não foi isso que o Aleluia. Senhor prometeu para mim, Senhor. O Senhor falou na palavra que era para glorificar o teu nome. E aí eu falei, Senhor, manda um anjo aqui para me ajudar. Glória a Deus. E naquele momento, Deus falou no meu coração: abre os seus olhos. E eu abri os meus Aleluia. olhos. E o meu marido estava de joelho, chorando, Aleluia. pedindo para Deus me devolver a vida. Então, aquele relacionamento que estava por Aleluia. um fio, Santo eu Deus. olhei para aquilo e eu vi o engano que eu estava correndo em querer me distanciar da minha família, do meu marido, em não estar mais com ele, e o amor por ele começou a voltar dentro do meu coração, porque eu vi o sofrimento tão profundo que Glória ele estava a naquele Deus. momento, pedindo, clamando e gritando para Deus Santo naquela Deus. sala para que Deus Aleluia. pudesse voltar com a minha vida. E eu pude, nesses 9 meses de tratamento, testemunhar a restauração de uma pessoa que vivia na Aleluia. mais absoluta miséria de um ser humano, é, um casamento destruído, e em todo esse período o Senhor usou, eu não tenho dúvidas, o Senhor usou o sofrimento como uma porta de entrada para Jesus chegar no meu coração. Glória a E, Deus. e Jesus, eu conhecia Jesus. Hoje eu não ouço, hoje eu não tenho mais, porque a palavra da minha vida antes eu te conhecia de ouvir falar, mas Glória a hoje Deus. os meus olhos te veem, né? Glória a Porque Deus. eu conheci a Cristo, ele me curou, ele me deu uma nova chance,
Quantas são as pessoas que a gente vê todos os dias com câncer metastático É que não verdade. tem a oportunidade de estar aqui, mas hoje eu estou aqui com a minha família restaurada, o meu casamento restaurado, é, Aleluia. minha relação com meu filho restaurada. Hoje eu tenho amigos verdadeiros que eu sei que o que eu precisar, eles vão estar comigo. E depois de Aleluia. tudo isso, o Senhor começou um processo muito lindo na minha vida, que foi buscar a Deus todos os dias e conhecer a palavra. E aí, por esse motivo, que eu criei esse Instagram para falar de Glória Jesus, a Deus. porque Glória a as Deus. pessoas precisam conhecer a Jesus, precisam conhecer o amor de Cristo. E o quanto que, mesmo não sem nós, não sendo dignos nem merecedores, o quanto ele olha para nós com amor e com misericórdia Glória a Deus. e concede os desejos do nosso coração. E aí, depois disso, eu quero contar para os irmãos como que começou esse processo na minha vida de criar esse Instagram e levar a palavra de Deus para as pessoas. Glória a Deus. Irmã, dá para, assim, já o início da live, o que a irmã tem testificado, já dá para ver a operação, a grandiosidade do amor de Deus, do poder de Deus e da manifestação da sua misericórdia sobre a vida do ser humano. E que ele é o Deus do impossível, que opera além daquilo que imaginamos. Já me senti edificado, minha fé, já no início dessa obra, que coisa linda. Pode tirar mais obras aí, irmã. O que Deus trouxe para frente. Estamos, estamos assim, muito felizes, demais, demais. E esse é o nosso Deus, que opera milagres, não mudou. O homem muda, mas Deus permanece o mesmo. É. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente, né? E privilegiados são aqueles que o Senhor se revela para eles e o Senhor tira a venda dos olhos e eles passam a enxergar Cristo, né? E aí, depois de tudo isso, eu comecei a buscar o Senhor. Glória a Deus. Eu não entendi ainda muita coisa, mas eu tinha no meu coração um desejo muito grande de conhecer mais a Jesus. E, e eu falei assim: aonde que o Senhor se revela? Ele se revela através da palavra dele, né? Aonde eu posso conhecer mais a Cristo? Eu posso orar, que eu quero orar mais, Glória a eu quero Deus. buscar mais ao Senhor e eu quero ler a palavra de Deus. E aí, há 3 anos atrás, irmão, eu senti um desejo muito grande de começar a ler a palavra de Deus. Porque até Glória a então Deus. eu lia, mas eu não entendia, né? E eu comecei a ler. E aí eu comecei a ler os Salmos. Então, o que eu faço é ler um capítulo por dia. E comecei a ler com Salmos. E aquilo Glória a foi Deus. tocando o meu coração, foi transformando a minha vida, foi me ensinando princípios, valores que eu não tinha, que eu não tive pais cristãos, né? Então eu não sabia quem era Jesus, eu não Glória a conhecia a Deus. palavra dele. Glória a Deus. E, e aí eu comecei a fazer essa rotina devocional e aquilo foi transformando tanto a minha vida, tanto, tanto, que eu falei, as pessoas precisam desesperadamente fazer isso e ler a palavra de Deus, porque a leitura da Verdade. palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, ela transforma o nosso ser, porque ela foi Glória a inspirada Deus. pelo Espírito É Santo de verdade. Deus. E conforme a gente vai lendo, o Senhor vai se revelando Aleluia. nas escrituras para gente
E as pessoas vão vendo o amor que você tem pela palavra de Deus, o zelo que você tem. E o Senhor foi me ensinando a ler a palavra todos os dias. E Glória a Deus. aí já foram, acho que 18 livros da Bíblia nesse ritmo de ler um capítulo por dia, postando todos os dias. Glória a Deus. E eu criei esse Instagram para todos os dias levar a palavra de Deus, uma palavra de Aleluia. conforto, de carinho. E aquilo que eu leio, eu levo para as pessoas todos os dias. Então, o que eu faço, irmão, hoje, né? Eu sou uma pessoa que eu Aleluia. acordo 5 horas da manhã e assim, irmão, Aleluia. eu ponho o despertador, mas das 5 horas da manhã, irmão, eu olho no relógio, é a hora que eu acordo, porque eu sei que Deus me acorda todos os dias às 5 horas da manhã para Meu tomar o Deus. meu café, irmão, e eu sento e leio a palavra de Deus. Glória. Depois que eu leio, que eu medito, que eu falo para o Senhor, Senhor, eu preciso aplicar isso na minha vida. Eu acho que eu posso aplicar dessa forma, fazendo assim, assim. E aí, em seguida, eu oro, eu ajoelho aqui na minha Glória a casa, Deus. ainda quando tudo tá escuro, eu ajoelho e eu oro e eu falo com o Pai, porque o maior medo que eu tenho na minha vida, que eu acho que eu nem preciso ter esse medo, é do dia que o Senhor vier me buscar, ele falar para mim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Então, eu tento todos os dias fazer Glória a Deus. com que nessa oração ele fale para mim: vinde bendito de meu Pai. No Glória pouco a Deus. foste fiel, no muito te colocarei, porque o maior sonho da minha vida, Aleluia. e é por isso que eu vivo todos os dias, é para o Senhor me conhecer e eu conhecer a Ele, e Ele se revelar para mim todos os dias, porque todos os dias da minha vida eu preciso desesperadamente da misericórdia Aleluia. de Deus para Ele esvaziar completamente aquilo que eu sou, que eu era, o Glória a ser humano Deus. desprezível que eu era, e que Ele possa me encher daquilo que é do céu, para que eu possa transbordar na Glória a vida de Deus. outras pessoas. E a minha Glória a oração Deus. todos os dias é para que o Senhor coloque pessoas na minha vida que eu possa falar de Jesus. Glória a Porque Deus. ninguém que ouve sobre Jesus permanece Aleluia. a mesma pessoa. Santo Deus. Porque Jesus, ele é o amor da minha vida. Ele é tudo para mim. Ele é o meu salvador. Ele é aquele que me curou, Aleluia. que me salvou. Então, é isso que eu peço nas minhas orações. E eu começo o meu dia assim. E os frutos disso, irmão, que é isso que o Senhor quer de nós. É ver os frutos, porque depois que ele vem, nos chama, ele quer que a gente dê frutos. É verdade. Eu vejo muito isso todos os Glória a dias. Deus. A quantidade de pessoas que leem as palavras que o Senhor põe no meu coração, Glória que eu posto a Deus. todos os dias. As pessoas que são transformadas, pessoas que muitas vezes estão fora do Brasil e estão ouvindo a palavra de Deus. Então, Glória a as Deus. pessoas, irmão, através desse simples gesto, porque eu ainda Glória não a Deus. sei mexer muito bem no Instagram, fazer as coisas bonitas, o que eu faço é simples, Glória a mas Deus. através disso tudo, o Glória Senhor tem usado a Deus. essas palavras para chegar no coração das Aleluia. pessoas. E Glória a o meu Deus. filho e meu marido até brincam comigo que quando tem alguma coisa importante, eu sempre dou Bíblia para as pessoas, porque Glória a Deus. eles falam, é o único presente que você dá. Eu falo, porque nada é mais É valioso verdade. do que a palavra de Aleluia. Deus. Glória a Deus. Não tem nada que transforme tanto um ser humano no mundo do Aleluia. que a Santo palavra Deus. de Deus e aquilo que ele deixou para nós. E o que eu sonho, o meu desejo é que eu possa olhar para Cristo todos os dias e que o Espírito Santo me conduza e me revele a Jesus para que através da minha vida as pessoas conheçam a Cristo durante todos os dias. Glória E eu a falo Deus. para Deus.
Senhor, a minha oração de todos os dias, Senhor, coloque alguém no meu caminho para que eu possa falar de Jesus. E a minha oração da noite, todos os dias, é: Senhor, obrigada por ter colocado a pessoa tal no meu caminho, Glória porque a Deus. eu falei de Jesus para ela. E assim. Eu sei que não são todos, porque tem a semente que cai em boa terra, tem a semente que cai entre espinhos, mas o nosso papel não é discernir o joio do trigo. Nosso papel é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Então, Deus. acho que o pessoal do meu trabalho também só me vê falando disso, e esse é o único assunto que eu tenho, é o Glória único a Deus. assunto que eu sei falar, é o único assunto que me motiva, que me fascina, é falar de Jesus todos os dias da minha vida. E agora eu comecei um processo esse ano que é orar pela minha família, Glória a orar Deus. pela vida do meu filho, pela vida do meu marido, pela santificação da minha casa, para que o Senhor Aleluia. possa nos firmar na rocha. E a gente tem utilizado os filmes cristãos Aleluia. para eles Isso é muito bom. conhecerem a palavra de Glória a Deus. Deus. E quando a gente assiste um filme, o Glauber me pergunta as coisas, o João me pergunta, e a hora que eu vou dormir, eu tenho vontade de chorar, porque eu falo: Senhor, é mais uma semente que foi plantada, é mais um Glória a Deus. pedacinho de fé que foi colocado no coração deles. Então, Glória a Deus. eu agradeço a Deus, porque nesse ano o meu propósito maior é orar pela vida do meu marido e do meu filho. Glória E eu quero muito cumprir esse propósito com Deus, né? Então eu tenho aprendido muitas coisas, eu leio muitos livros. Eu nunca fui eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa na minha vida, mas agora o meu estudo se voltou para livros cristãos. Então, a Deus. então, aonde eu vou, irmão, eu levo meus livros, eu tô no metrô, eu tô lendo, eu tô Glória a Deus. eu tô no meu trabalho, eu chego falando: olha que livro legal que eu li, vocês não querem ler? E eu dou livro para os meus amigos do trabalho, para os meninos. Aí eu dei um livro Glória a Deus. e aí eu falo da Bíblia, eu falo: olha, estudo o Evangelho de João. Aí as meninas do trabalho chegam para mim e falam assim: Michele, eu já terminei o Evangelho de João, vou para onde agora? Aí eu falo: o que que você quer aprender? Aí elas falam: ah, eu quero aprender isso. Eu falei: ah, então talvez o livro tal possa te ajudar nisso que você quer aprender. Então, eu não sei tudo, irmão. Ainda tem muitos livros que eu ainda não li, no profundo. Muitas coisas, principalmente do Antigo Testamento, principalmente os profetas menores, que eu ainda preciso aprender muito. Só que o pouco que eu já aprendi já foi muito com o Senhor, porque ele tem multiplicado todo esse tempo na minha vida e esse ensino para que eu possa dividir, principalmente com a minha família. Aleluia. E isso é o que me faz mais feliz. Irmã, só da irmã ter esse desejo, que isso daí nada mais é do que a chama do Espírito Santo ardendo e te motivando a essa busca, isso daí já é um ponto muito importante, já é o início de tudo. E as demais, o Espírito Santo vai guiando, vai nos conduzindo. E a irmã contando sobre a leitura dos Salmos, lendo um capítulo por dia, eu voltei na minha história de muitos anos atrás, eu comecei assim, lendo Salmos, depois Provérbios, livro de Jó, Eclesiastes. Eu comecei dessa forma e é uma sede insaciável, é algo que não nos sacia, a gente quer cada vez mais entender, compreender, não para sermos melhor ou para mostrar um conhecimento, um grau de instrução, mas é porque é algo que nos edifica e quando nos sentimos transformados, queremos levar aquilo que sentimos de bom para aqueles que estão ao nosso redor, para que assim como fomos impactados pelo Evangelho, que os demais também sejam. Esse é o desejo daqueles que têm esse impacto com o Evangelho. Então eu vejo muito da sua história, ela meio que refletindo o que eu passei no passado. Eu quero aproveitar esse momento para saudar todos os irmãos que estão
nos assistindo, o Marcelo está nos acompanhando, tem o irmão Pinheiro, que é um irmão daqui de Blumenau, também está nos acompanhando, tem alguns irmãos daqui também, todos, que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Irmã, pode dar continuidade, irmã. E aí, com relação à palavra de Deus, irmão, é isso. Eu tenho visto muitas pessoas, o Senhor transformar muitas almas, né? E aquela pessoa que quase não tinha amizade com ninguém, hoje em dia o Senhor colocou muitas pessoas na minha vida que eu tenho falado sobre a palavra de Deus, que eu tenho buscado levar a palavra de Glória a Deus. Deus. Muitas pessoas estão indo na igreja conhecer, estão indo em outras denominações até, e a Glória a Deus. gente tem plantado essa sementinha do evangelho no coração de cada um. Então, eu agradeço a Deus por tudo isso. Eu me vejo durante todos os dias. O que eu peço para Deus é que todos os dias da minha vida Ele me permita ler a palavra dele, Glória a Deus. orar e meditar, e que Ele possa me transformar todos os dias. E que eu seja alguém que nesse tempo, nessa geração, possa fazer a diferença para Ele, porque Glória a Deus. o Senhor pode fazer todas as coisas sozinho, mas Ele pode nos usar também quando a gente está aqui com o coração aberto, né? Então é isso que Exatamente. eu peço para o Senhor, para que Ele possa me usar todos os dias para levar a palavra de Deus. E os testemunhos que o Senhor tem na nossa vida aqui em casa são muito grandes. As pessoas falam: nossa, como que vocês passaram por tudo isso, né? Vocês passaram pela perda de um filho, quase um final de casamento que foi trágico, e depois um câncer, e tantas coisas que vocês passaram, e mesmo assim vocês estão ali perseverantes, sorrindo. E eu costumo falar que o meu sorriso, ele é Cristo na minha Glória vida. a Deus. Então, Aleluia. é só isso que eu tenho, que eu gosto de falar, o que eu amo falar é da palavra de Deus e agradecer, irmão, agradecer por tudo, pela oportunidade, pelo carinho de vocês, Amém. é, pelas palavras, pelo amor de vocês, e é isso. Deus que abençoe, irmã Michele. E eu fico feliz de ver que a irmã entendeu o chamado de Cristo, que é e cumprir o ID, de levar a mensagem do Evangelho. Até hoje, estávamos na reunião de jovens e menores, ontem também no culto que fomos, e Deus falou muito nessa parte da evangelização. O que estamos fazendo? O que estamos levando? Será que não tem alguém no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, o vizinho que não está passando por dificuldades, aflições, processos da vida e precisa de um alívio para acalentar as suas dores, precisa de conhecer a Cristo e de que forma estamos fazendo, nos conduzindo. Então, hoje, a palavra ela falou muito, veio muito conselho referente ao ID, ao levar a mensagem, ao sermos portadores da luz, ser luz do mundo e sal da terra, e não esconder a luz que está em nós, não ofuscar o brilho do evangelho, mas sim levar a mensagem de amor. Então, foi uma parte muito bonita hoje, e a irmã falando nessa live vem a reforçar para nós, como cristão, isso serve para mim, para todos nós, o que estamos fazendo, de que forma estamos nos portando, porque tem aquele que guarda só para si, esconde a lâmpada, né? Não quer levar a mensagem. Muitos, eu não sei falar, eu não sei, mas não são palavras bonitas, só fala do amor de Cristo. Não é que nem a irmã falou uma coisa muito importante, não é falar da placa, da onde eu estou, mas falar de Cristo. É o amor de Cristo, é o Evangelho que vai tirar as vendas dos olhos, os comichões do ouvido, tirar a cauterização da mente, e o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Então, isso é muito importante para que possamos entender a nossa condição e nos posicionar como cristão,
diante de um mundo que está com o amor se esfriando e a pecaminosidade se aumentando a cada dia. Deus que abençoe, irmã Michele, e Amém. todos que estão na live, até o Marcelinho estava até o presente momento, estava aí. Eu Ele quero tava. dar E ele falou do dia que você veio na minha casa, Jonathan. Você lembra disso? Você não lembra? nós fizemos tantas visitas juntos. Você veio na minha casa e eu estava no final do meu tratamento. E foi muito bonito, porque a gente estava passando uma dificuldade muito grande, porque naquela época da pandemia, o Glauber tinha perdido o trabalho dele. E ele ficou todo o período do meu tratamento. E quando terminou o meu tratamento, que ele pôde acompanhar cada instante comigo, Deus colocou você e o Marcelinho dentro da minha casa. Meu Deus, E naquele momento, e naquele momento o Senhor te deu de falar para o Glauber, irmão Glauber, hoje o Senhor está te dando com a mão direita e com a mão esquerda. E aí, Jonathan, uma semana depois, o senhor abriu duas portas de emprego para o Glauber, com a mão direita e com a mão esquerda. meu Deus. Então, isso, Eu não isso é, lembrava, não lembrava mesmo. Olha, é, Deus, é toda a isso, isso glória a Deus. isso, toda a glória ao Senhor Jesus e para que a gente possa ficar feliz, porque aquilo que Sim, sai da tua boca se cumpre na vida daqueles que temem ao Senhor. glória Então, a o que Deus. sai da tua boca é santo, é palavra que edifica. Então, foi muito bonito esse momento que você e o Marcelinho vieram na minha casa. Então eu só tenho que agradecer a Deus e 5 anos depois falar para você que o que Deus te deu se cumpriu na nossa vida uma semana depois. Glória a Deus. Foi na pandemia? Foi, 2020. É que é tantas visitas. Eu ia muito na pandemia para São Paulo e juntava com o Marcelinho. Ele é terrível, marca um monte de visita. Ele é terrível. Marcelinho é terrível, ele marca muito visita. Ele me levou carequinha para as visitas, irmão. Eu ia durante a pandemia Marcelinho, fazendo químio, sem vacina, e ele levava a gente para um lugar, para o outro, e falava: vamos servir a Deus, não vamos pensar em doença. E aí os dias foram passando e Deus glória a colocou Deus, ele e a Ellen na nossa vida, que são presentes de glória a Deus Deus na por nossa isso. vida. Glória a Deus por isso. Eu fico feliz pela obra que Deus operou na vossa vida, por aquilo que está fazendo e por muito mais que fará, pela, pela edificação da vossa casa, firmada na rocha, pelos alicerces bem firmados e pela firmeza da vossa fé e do entendimento que a irmã alcançou da mensagem do Evangelho, de conhecer a palavra, de se aproximar de Deus, de entender a necessidade de que temos que mergulhar nas Escrituras, não para nos ensoberbecer e querer ser maiores do que alguém, mas sim para estreitar nosso relacionamento com o Senhor, Sim, para que nisso venha criar em nós uma fonte, como Cristo, quando se aproximou da mulher em Samaria, falou: se soubesse da água que eu tenho para lhe oferecer, você iria beber, ia formar uma fonte em ti que saltará daqui para a vida eterna. Então é isso que a palavra, quando nos aproximamos com um olhar espiritual para a edificação da nossa fé, é o que ela nos propicia. Então é algo que realmente nos ajuda, nos auxilia e se cumpre o que o salmista escreveu. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. exato. E quero agradecer todos os irmãos que nos acompanharam, que estão conosco nessa live. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que seja uma semana abençoada por Deus, iluminada, que Deus venha nos ajudar em tudo e que não falte o poder, a misericórdia e os milagres de Deus sobre a nossa história. Amém. Deus que abençoe, irmã Michele. Amém. Amém. Obrigada a você, obrigada, Cris, obrigada ao Marcelinho, obrigada, Jesus, por esse privilégio de Amém. estar aqui falando no nome dele. Amém. Deus que abençoe grandemente. A Amém. santa paz de Deus com todos. Amém, irmão. Tchau. Tchau, tchau.